Minutinho. Olá, amigos, vamos aguardar a turma chegar. Bem-vindos quem já está por aqui, bater papo e trocar algumas ideias do que você pode fazer com o seu celular como ferramenta de trabalho, como ferramenta de venda, como produto. E no dia a dia a gente está sempre enfrentando uma novidade e o celular se revoluciona cada vez mais. Agradeço a turma toda aí que está se empenhando por trás do evento, a Síbia que vai estar digitando toda a nossa a comunicação via WhatsApp, ao Marcelo por conseguir botar no ar todo o processo, a turma que me convidou lá do BNI também, que me fez contato com todo mundo, e é realmente bom poder estar batendo um papo aqui, trocando ideia, aguardando perguntas de vocês aí, do que está, quais são as dúvidas, o que é mexer com a sua câmera, com o seu celular. E o que eu vou estar falando é, a ferramenta do celular, ela é cada vez mais revolucionária, porque a fotografia deixou de ser a comunicação de história só, de lembrança, e hoje é uma comunicação ativa. Eu vou estar falando um pouco sobre iluminação, eu vou estar falando sobre os softwares que trabalham para suporte, o que uma câmera tem que fazer, como é que eu uso a câmera no dia a dia, exemplo prático de alguém que está usando para trabalho, no seu trabalho diário, a câmera, colocando no Instagram, colocando no Face, fazendo com que toda essa maravilha da tecnologia de hoje apareça no cotidiano. Cada vez que a gente entra e cada vez que eu estou num processo, eu tenho uma pergunta. Então, o que o celular pode nos oferecer? Primeiro ele começou falando, depois começou a falar pouco. À medida que ele foi aumentando a capacidade, que ele se tornou um smartphone, desde lá, começou em 2000, gente, só por curiosidade. O primeiro telefone tinha 0,31 megapixel, ou seja, era nada, era um 3x4 para poder gravar, e foi da Sharp o primeiro celular que entrou no mercado. E a partir dali, essa tecnologia revolucionou o mundo, a entrada da internet mais ainda, e a gente pode usar essa câmera aí para realmente ganhar dinheiro, fazer o nosso produto, o nosso serviço, e essa revolução do coronavírus está sendo fantástica. Tem o lado ruim, mas tem o lado maravilhoso de entrar numa nova tecnologia. A integração de câmera com celular, com computador, com tudo, obrigou a nossa mídia inteira a trocar todas as maneiras de trabalhar, e a revolução da comunicação, porque agora eu não dependo de um segundo, um terceiro, eu consigo falar com o cliente, eu consigo falar com cada um de vocês diretamente aquilo que eu faço. E cada pessoa em si tem um talento, algo para descobrir, para poder fazer melhor. O que eu preciso fazer na hora de estar trabalhando com o celular? A variedade de celulares é imensa. A ferramenta que tem, e a que a gente menos usa atualmente, realmente é para falar ao vivo. É digitando no WhatsApp, nos programas de mídia e assim por diante. Mas dentro deles, o que é mais importante? Você precisa definir o que você quer apresentar. A ideia nossa aqui é como usar a câmera como ferramenta de venda e de comunicação. Qual é o seu produto, o seu serviço
Como é que você tem que apresentar a imagem do teu produto ou serviço? Se é produto, capriche para apresentar as vantagens, a facilidade e o que ele oferece. Se é serviço, você vai ter a tua apresentação pessoal, a tua organização, a tua sala, o teu ambiente, para poder mostrar o que você faz. Imagine que eu me trato lá de fazer pinturas de paredes, ou decorativo, ou coloco um piso, ou eu faço um trabalho de design manual, artesanato, qualquer coisa. Me mostre o antes, o meio, o depois, mas mantenha o ambiente limpo, mantenha as coisas arrumadas em volta, deixe que a tua apresentação fique o mais maravilhosa possível dentro do conjunto geral, para que as pessoas reconheçam a qualidade, não só pelo o simples produto, mas simples porque a pessoa que está atrás é muito mais importante que qualquer produto. Eu só compro algo de alguém quando esse alguém também se mostra interessado pelaquilo que faz, pelaquilo que executa. O que eu preciso fazer como credencial? É mostrar o teu talento, falar, conversar, discutir e poder ter o lado contrário, poder ouvir. Não é muito fácil, porque a gente normalmente fala já para responder para alguém. Então eu tenho que ter a paciência de descobrir como é que eu faço para ouvir meu cliente, o que ele quer, o que deseja. E eu tenho que ter também o meu produto certo para poder fotografar no lugar certo. Não adianta aqui em Curitiba eu ser um ótimo fazedor de roda de carroça, porque eu vou morrer de fome. Se eu estiver fazendo roda de carroça, quem sabe lá na Amazônia, lá num lugar bem difícil o acesso, eu tenha sucesso. Então eu também tenho que estar alinhado meu produto, venda, com o que o mercado exige. E você pode ter certeza que o lugar onde tem mais concorrência, como tem mais divulgação, é o lugar que provavelmente tem mais consumo, mais venda, e você vai ter que apresentar teu produto de maneira bem melhor do que o teu concorrente para vencer tudo isso. Quais são as ferramentas que você vai precisar no teu dia a dia para fotografar? Além do seu celular, eu preciso de luz, eu preciso de um cenário, um ambiente, eu preciso do produto, eu preciso tudo que for de acessório. Então eu preciso de um fundo de papel colorido, eu preciso de um tecido, eu preciso de uma planta. Eu preciso preparar o meu ambiente para conseguir produzir um material realmente interessante. E uma dose de criatividade. Daí a maioria diz, Brasília, eu não sou criativo. Eu digo, todas as pessoas são criativas em segmentos diferentes, porque as diferenças de inteligências emocionais são gigantes. Aquele que tem habilidade matemática vai fazer coisas mais organizadas, simétricas. Aquele que é mais artista, mais doidão, ele faz um material muito mais solto, mas ele vai apresentar e ele tem que apresentar do jeito dele. Se você tem o teu talento e não descobriu, pare. Esse período da pandemia está sendo ao mesmo tempo estressante ao extremo, mas está sendo fantástico para você reavaliar aquilo que a tua vida vale a pena. Se é só pelo status, o que te é importante na vida? Você vai descobrir que primeiro você tem que se alimentar, segundo você tem que se relacionar, e o resto é consequência de alimentação e relacionamentos. E se relacionar não é fácil. Por quê? Porque você tem que entender os dois lados. Você tem que entender pontos de vista diferentes, processos diferentes, comportamentos, mundo completamente diferente. A minha área de fotografia é fantástica porque eu consigo conhecer pessoas de áreas absolutamente inusitadas. Um dia eu estou fotografando cirurgia, outro dia eu estou fotografando serra elétrica, outro dia eu estou fotografando uma obra. Então, o mix de pessoas que você se comunica é muito grande. Então, na hora de preparar essa fotografia, a primeira ferramenta tua é a sua câmera. Ah, mas a minha câmera não é a melhor. Eu digo, a melhor ferramenta não é a mais cara, é aquela que você sabe usar, é aquela que você tem no dia a dia um emprego útil para ela. Não me interessa se ela é a top de linha ou é a simples. Desde a câmera mais simples do celular já se conseguia comunicar.
Então o que eu preciso é comunicação. E essa comunicação exige, a câmera em si exige condições mínimas. O que faz para ser bonito uma fotografia? O que eu posso fazer? Então a tua câmera no celular traz um painel que eu chamo painel do horror, porque tem muito recurso, muita função, e como todo bom brasileiro, inclusive eu nessa de celular, eu não li todo o manual de instruções, eu vou lá na tentativa e erro descobrir aquilo que opera. Quando eu estou realmente mais empenhado, eu sento para estudar. Como a minha área é fotografia, eu gosto de descobrir e eu já sei como funciona a ferramenta. Quem não conhece, o que precisa fazer? Então eu vou ter várias configurações, eu tenho modo manual, automático, mas 90% das câmeras trabalham com uma forma de captura com uma lente específica tipo grande angular, e eu tenho nos mais modernos, câmera da frente, câmera de trás, câmera para close-up, câmera de alta resolução, câmera grande angular, 1, 2, 3, 4 lentes. Gente, é uma confusão para você trabalhar e escolher cada uma delas. O mais prático pega a câmera, liga a sua câmera, aponta para o assunto, e aí eu tenho algumas regulagens básicas para poder fazer nessa câmera para que ela realmente consiga produzir um material legal. Aonde é que eu vou ter qualidade? Primeiro, eu tenho dois tipos de visões pela câmera. Antes, quando eu só tinha lente fixa, só dava para fazer o que a gente chama aproximação através de um zoom, que é um zoom via software. A imagem ficava completamente estragada porque eu estava fazendo uma photoshopada, um zoom recortando a foto. Hoje eu tenho celulares, a maioria, já com duas lentes, uma para imagens de grande angular, que pega a sala inteira, o ambiente inteiro, é aquela quando você põe na tua frente e você fica com uma cara de ovo, e aí eles inventaram um modozinho chamado retrato, para que quando você colocar na frente, você possa interpretar e tirar dúvida de se o teu rosto fica melhor ou pior. O problema é que falta braço para a gente. Na hora de pegar o celular e eu poder escolher, eu tenho que escolher o modo retrato. A maioria já está com software de inteligência artificial que está reconhecendo o rosto, está tratando a pele, está corrigindo a deformação que essa lente provoca no rosto das pessoas. E esse mesmo modo também, que é o modo de fotografia para rosto, ele é ótimo para fotografar produto, para fotografar o cotidiano em detalhes, para que saia mais bonito. Só que a ótica tem um macete gigantesco, que a maioria esquece. Brasília, minhas fotos não tão boas, eu digo, você limpou a lente. Então, a primeira coisa que todo mundo tem que fazer é limpar a lente. Quem está participando aí, vocês limpam a lente? Manda uma mensagem para nós lá, manda uma pergunta. A curiosidade aqui é grande. Todo mundo lembra de estar limpando a lente antes de fotografar, aquele famoso e limpar a lente. Você já experimentou ver quanto melhora a tua foto quando você está trocando isso da lente? Então, as lentes das câmeras são extremamente sofisticadas, gente. E uma sujeira, aquela gordura natural da pele da gente, por você estar pegando a câmera o tempo todo, você quer fazer bem feita, o famoso álcool, sem o gel, só o álcool. Limpe com um pouco de álcool ou simplesmente limpe com um guardanapo macio, um papel macio, para que aquilo fique com mais qualidade. Então hoje, olha lá como é que está vendo na foto aí, como é que é uma câmera e quanta lente tem numa pecinha tão pequena. A câmera da Apple, só por curiosidade, a primeira câmera do primeiro celular da Apple envolveu 10.000 pessoas no desenvolvimento, desde o chip até a finalização do software para pôr numa câmera, para você ter ideia da quantidade de gente pensando em cima de soluções. Se você ligar a sua câmera, o que eu posso mostrar, o que eu posso ver nessa minha câmera? Então, você ligou a câmera, ela entra no modo fotografia ou filmagem.
90% está entrando direto no meu modo padrão. Aí tem lente grande angular e você pode fazer algumas regulagens. O que é importante? Primeiro, se você vai fazer foto, eu tenho fotos atualmente com software, com fundo focado e desfocado. A lente da câmera do celular, ela não desfoca por uma condição física, técnica. Ela tem uma nitidez extremamente alta para o tamanho do sensor. Então, via software, eles fazem o desfocado. Para poder fazer com que essa imagem tenha consistência, eu também tenho que estar com a iluminação no modo correto. O que é uma iluminação no modo correto? Na quantidade certa que a tua câmera precisa. Tem câmera mais sensível, tem câmera menos sensível. Então, quer fazer uma boa foto? Como é que é? Saia do escuro. Vá para a iluminação, se possível, no sol. Então, se você me perguntar como é que eu faço um produto ou a foto do meu trabalho bem feito, pegue um dia ensolarado. Quais são as técnicas de trabalhar na fotografia? Bote emoção. Onde é que está a emoção na fotografia? Onde é que está o impacto da fotografia? Você sabe o que é uma foto sensual? Uma foto sensual não é aquela que tem uma mulher ou um homem bonito, é aquela foto que te seduz, não seja de qualquer coisa, seja de comida, seja de objeto. Então, uma foto sensual é que passa a emoção, a sensação, a conquista no meu olhar, do meu ser, de desejar aquele elemento ou de se encantar, pura e simplesmente. A hora que eu me encanto, eu consegui colocar emoção. Então eu quero vender uma fruta. Qual é uma fruta legal? O que é uma fruta bonita? Primeiro, as pessoas têm imaginação. Se eu disser para você, você que está do outro lado aí agora, o que é uma maçã? Você imaginou a tua maçã vermelha, verde, com folhinha, sem folhinha, mordida, não mordida, dividida no meio, doce, azeda? A nossa cabeça trabalha com muito da nossa memória. E essa memória faz você se encantar, faz você retornar àquilo que foi emocionalmente gostoso. E quando eu quero seduzir alguma coisa através de uma fotografia, eu tenho que fazer com que esse elemento se torne emocionalmente muito, muito forte. E para poder escolher tudo isso, eu tenho que fazer uma posição de câmera, que se chama lá, escolher um ângulo de visão. Como é que você olha para as coisas? Você consegue olhar com emoção ou sem emoção? Então, na hora que eu estou falando de emoção, pense o seguinte, você está do outro lado. Você conhece uma alegria triste? Nós estamos vivendo um momento de alegria triste. Por quê? A hora que eu mexi com a emoção, a hora que eu mexi com um fator humano, eu desequilibro ou reequilibro. O que está acontecendo atualmente? Está todo mundo em pânico. Por que a alegria é triste? Nossa, eu fiquei sem trabalho. Não, você não ficou sem trabalho. Está tendo um momento de interrupção, nossa economia vai ter uma freada, mas vai se recuperar. E imagine o seguinte, eu comprei um determinado bem, eu comprei um celular novo. Legal. Eu tenho uma conta lá de R$1.000. Legal, recebi o meu salário. Quando eu recebo, eu estou muito feliz porque eu recebi. Mas eu estou triste porque todo o dinheiro que eu estou recebendo vai ser para pagar a conta. Então é uma alegria triste, mas é uma alegria. Por quê? Porque eu posso. Então descobrir esses elementos do dia a dia, os elementos emocionais, ajuda muito no cotidiano. E ângulo de visão, como é que eu consigo apresentar a informação para as pessoas de ponto de vista diferente? Eu tenho aqui muito curso para dentista e as pessoas têm diferenças de altura gigantescas. Eu digo assim, tem pessoas que enxergam buraco de nariz e tem pessoas que não enxergam buraco de nariz. Uma pessoa que tem 1,92 m,
vindo ver brasileiro que tem em média 1,60 m, 1,65 m, ele não vai ver ninguém com buraco de nariz. Já quem é baixinho, quem tem lá seu 1,5 m, um pouco mais, vai ver sempre buraco de nariz. Então o sorriso das pessoas são iguais? Não. Então, qual é o ângulo de visão que eu posso apresentar para as pessoas do meu produto que fiquem legal? E o celular é super interessante porque ele permite você colocar o celular próximo, muito, mostrar detalhe, mostrar textura, mostrar volume. Te coloca em posições não convencionais. Por exemplo, eu quero mostrar dentro de um forno. Para fotografar dentro de um forno de modo normal, eu tenho que pegar um forno cortado especial. Já se eu quiser fazer com o celular, você imagina que você possa pôr o celular lá atrás, no fundo do forno, e botar você abrindo a tampa do forno, feliz da vida com aquele frangão que você comprou para o domingo. E isso é extremamente interessante porque sai do convencional, você mostra uma ferramenta, um alimento de forma diferente. Para isso eu tenho que fazer composição de cena. Onde é que está a minha composição de cena e aonde ela é importante? Ela é importante em absolutamente tudo. Existe uma regrinha e o teu celular tem uma função que está escrito grade, que vai aparecer essas linhas como está no slide aí, mostrando que ajuda na composição. Então aprender a compor a imagem, a cena é fundamental dentro do meu resultado. Esse resultado surge de eu experimentar onde é que fica mais agradável. E por pesquisa, por um grupo chamado Gestalt, que fez a criada e famosa terapia Gestalt, eles estudaram como o ser humano gosta de olhar. O que o nosso cérebro aqui curte. Então, você quer fazer um produto legal? Ponha na tua cena próximo à interseção desses pontos, dessas linhas, o elemento principal. No caso aqui tem uma modelo mostrando em cima dos olhos dela. Iluminação. O que é importante na luz? Se você vende comida, os restaurantes atualmente estão passando um período dificílimo, porque lidam com volume, a maioria era buffet, um buffet de self-service se torna difícil porque o grau de contaminação é muito grande. E hoje a maioria está vendendo ou um prato feito ou comida por quilo, mas de forma isolada, mas tem que mostrar o seu produto. Aquela fase que faz bolo, a pessoa que está fazendo docinho, que está fazendo aquele maravilhoso brigadeiro. E a hora que você tem trabalhando a imagem, como é que é a iluminação que seduz? Então, toda a iluminação, preste atenção. Quando eu for a uma lanchonete, eu fui lá e tem aquele famoso cheeseburger, hambúrguer, qualquer burger. A iluminação daquela foto é feita e a foto é feita tudo impecável. Você olha para o display e peça para ver se vem um sanduíche parecido. Nem perto daquilo. Por quê? Porque a fotografia de publicidade ela tem que ser esteticamente muito trabalhada. Você sabe que é falsa, mas você sabe que ela quer mostrar perfeição. Como é que eu faço a minha comida ficar com perfeição? Então, comida no celular eu tenho que botar, como está na fotografia, horizontal ou vertical, conforme a necessidade. E a luz mais interessante, a luz de sedução para a comida, é no contraluz. A iluminação vem de trás, do fundo da sala, para o rosto da pessoa. Quando eu olho e baixo a cabeça, a luz nunca vem por trás da minha cabeça, porque meu prato está sempre na sombra, porque eu estou na frente. A maioria das mesas em que as pessoas comem, a iluminação está no centro da mesa. Então a luz que vem para a comida, na sua maioria, é a luz chamada contraluz. Então, se eu for fotografar, fotografe numa janela, fotografe de forma com que a textura, as sombras fiquem para o lado
do usuário, para quem está sentado. Olha a cerveja, a transparência, aquele brilho da luz passando. Eu levanto um copo de vinho, cerveja, seja o que for de bebida, a luz está passando por ele, não ao contrário. Já quando eu estou fazendo uma venda para um supermercado, para um jornal, a maioria está com uma imagem que não seduz desse jeito. Mas como é que eu preparo esse ambiente mais interessante? A hora que o ambiente para fotografar com o celular, a recomendação é limpe o máximo que puder de informação. Não reúna coisa demais, seja claro na informação. Mostre elemento por elemento individualmente. Mostre que aquilo é claro e objetivo. Então, como é que você pode fazer? Eu posso usar um tecido, um papel, uma folha, uma mesa. No exemplo aí eu tenho, na apresentação da tela, eu tenho um fundo infinito de papel, de cartolina, e a outra coisa mais mágica, existem muitas para vender, é caixa de luz. Aí tem uma caixa, imagine o seguinte, eu pego uma caixa de papelão, como é que você faz isso em casa? Você vai reunir uma caixa de papelão, vai fazer buracos em todas as arestas dela, botar papel vegetal. Leve essa caixa para o sol, use a luz do sol, que o teu celular vai fazer uma foto absurdamente boa, porque tem muita luz e ele vai conseguir fazer um registro de altíssima qualidade. Coloque o produto dentro, só que a hora que você fizer isso, a tua câmera vai deixar a foto escura. Na regulagem da sua câmera, toca o dedo no botão, normalmente a maioria dos celulares, o touchscreen, tocou, esse ponto ele acerta o foco e do lado aparece um graduador, mais ou menos, mais claro ou menos claro. Vá lá, regule esse ajuste para que a imagem fique na claridade correta. Se você estiver usando um fundo branco, provavelmente você vai até o limite, no mais 2, que a maioria dos celulares vai estar trazendo. Exemplo prático, eu tenho um casal de amigas que tem o Harman Café, e o que ela faz? Todo o material de divulgação, eles são uma empresa pequenininha, uma comida vegana de doces maravilhosa, e o que eles fizeram? Ela pegou o celular e com criatividade usa o modo retrato para fotografar, podem ver no slide aí. Quem quiser lá procura depois no Instagram, todas as fotos que estão ilustrando o Instagram dela foram feitas com celular. E a criatividade faz ficar bonito. Então, independente do sabor da comida, a hora que você olha a ilustração desse conjunto todo, fica absolutamente encantador o sabor real. Então eu tenho um limão, eu tenho um pedaço de torta. Elas souberam usar de maneira muito efetiva o conjunto todo visual, que produzido é bonito. Na foto grande aí você pode ver ela derramando um creme em cima do bolo. E como é que foi feita? Se você prestar atenção, o bolo está com sol direto, a iluminação está direta e o celular consegue se comportar extremamente bem. Nessa hora, Curitiba, como eu disse, com sol, é estranho. Nossa quarentena está mais estranha, nunca teve tanto sol assim, a gente tem que ficar preso, mas vamos lá. Elemento que a gente recomenda, seja criativa, abuse de cor. Coloque o que você puder de cor nesse processo. Você vai ilustrar e deixar mais brilhante o encantamento para as pessoas olharem. Mas vá com calma, não ponha todas as cores de uma vez só. Aplique pausadamente, seja criativo. Olha o exemplo lá do café. Então, a lente foi colocada no modo retrato. Então, você vai lá no teu celular e escolhe modo retrato. Nesse modo retrato, tem um modo retrato em alguns celulares que põe fundo desfocado.
E olha o efeito legal que deu nas fotografias. Você olha uma foto dessa e diz, não, foi feito por profissional com câmera profissional. Não, foi feito com celular. A tecnologia está tamanha. Eu tenho um Samsung mais antigo, que é um S8, 88, não lembro qual. E nas funções ele tem o desfocado, ele tem esse recurso de poder trabalhar o detalhamento da imagem. O detalhamento da imagem surge quando eu tenho muita luz nesse celular. E ele faz fotos com uma nitidez enorme. A chamada dessa live que eu fiz, eu gravei com ele. Gravar com a câmera no estúdio sai muito bom, mas eu preciso retocar. Com o da câmera do celular, não preciso fazer nenhum abuso a mais do conjunto. Deixa eu mudar o slide. E ótimo, uma vez capturado, então eu preciso do fundo branco, ou fundo colorido, ou fundo neutro, para poder destacar o meu produto. Depois disso, eu tenho que editar a imagem. O que é editar? Editar, gente, não é pegar aquele maldito filtro do Instagram. Editar é dar correção de perspectiva, deixar mais nítido, borda mais clara, clarear, escurecer. Então, nessa hora, nós temos uma infinidade. Eu gosto muito do Snapseed aqui, que é do Google. O Instagram dá para fazer alguns ajustes. E o programinha que eu mais acho legal para fazer tudo isso, porque ele parece muito com o Photoshop, deixa eu passar para cá, é esse aqui, é o PXLR. Ele é um editor, você vai entrar nesse comando lá, procura PXLR, e ele tem um editor online igualzinho ao Photoshop. Abre em inglês. Aí tem um menu lá em cima, Language, e você escolhe qualquer língua, espanhol, francês, ucraniano, alemão, a lista é gigantesca. Você coloca em português, ele permite editar, cortar, corrigir cor, aumentar nitidez, tirar nitidez, sobrepor imagem. Os recursos são realmente poderosos. Ele trabalha tanto num PC ou num Mac, quanto trabalha dentro de um celular sem nenhum problema. A capacidade desse softwarezinho é muito legal. Gosto muito. E lógico, nós temos os editores, que nem do Instagram, que permite você corrigir, e aí cada macete. Eu tenho que entender as figurinhas. O que uma foto pode dar errado? O que sai errado? Primeiro, enquadramento. Se você não consegue enquadrar, aí só começa de novo. Vai lá, tenta fotografar de novo, não tem computador que endireite. Agora, se você tem uma foto que enquadrou correto, mas ela está levemente inclinada, você tem um ajuste de perspectiva, de proporção, entortou para a direita, você pode corrigir. Isso até a ferramenta simples do Instagram, lá no primeiro ícone, você consegue fazer esse ajuste. Depois, o outro erro pode ser que a tua imagem tenha saído ou muito clara ou muito escura. Então, o que esse muito claro, muito escuro eu posso mexer? Eu vou lá, tem um ícone, normalmente é uma meia-lua, um círculo dividido em dois pedaços, como meia-lua, botando mais e menos, clarear ou escurecer. E o outro erro é o erro de coloração, que é o famoso white balance, que é o equilíbrio de cores, muito amarelo, muito azul, muito fraca a cor, muito forte a cor. Então eu posso editar essas cores conforme for necessário dentro do software. Cada vez que eu mexo, eu também preciso de acessórios para transferir imagem, corrigir imagem, e eu tenho um intercâmbio cada vez maior entre celular e todos os computadores, laptop, todos os recursos de câmera. E eu tenho que transferir e guardar essas fotos. Eu posso guardar nas nuvens, e o mais prático, por exemplo, esse pendrive da SanDisk que eles lançaram, o conector de trás que está ali, ele é para celular. E a outra ponta é para você conectar num USB normal. Então eu posso transferir imagens para dentro, corrigir e mandar
distribuir para qualquer coisa que me seja interessante. Então, cada vez que eu estou mexendo com a informação, eu tenho que reunir para ter uma imagem boa. Então, o que você faz uma imagem boa? Primeiro, celular com lente limpa. Resumo. Quantidade de luz suficiente, ou seja, se puder, procure fotografar próximo a uma janela ou no sol. Ah, mas está muito sol. Eu costumo muitas vezes colocar um lençol branco pendurado. Se eu não tenho estúdio, eu pego um cabo de vassoura, 2 cadeiras, boto empilhada em cima de alguma outra coisa e penduro um lençol. Esse lençol vai criar uma luz suave, super suave, e que vai me dar um efeito na fotografia lindíssimo. Se você está num dia chovendo, óbvio, faz dentro de casa, próximo à janela, pode colocar o lençol, mas põe ao contrário, para que a luz passe pela janela, bata no lençol e volte para cima do teu assunto. E o que é importante? Olhe o que você está apresentando, que nem está aí o óculos. Qual é a posição que as pessoas acham legal? O que ele tem de destaque? É um ângulo, uma ponta, uma borda? Então, ache o elemento encantador de cada foto. Pergunta. Ivete. Se é o software Aviary, não. Eu tenho vários softwares. O que eu mais costumo usar, deixa eu voltar ali, ó. Ele também funciona muito bem. Deixa eu achar o slide, gente, só um pouquinho. O Aviary, ele é um ótimo programa de edição, mas ele é mais para bater fotografia. Ele serve para todos. Você vai achar uma lista imensa. Só que eu tenho software para tratamento, para fotografia de pele. Então, Ivete Skin Carió, o que eu tenho de software para poder tratar? Tudo depende do que você quer fazer. Se você vai fotografar produto, se você vai fotografar pessoas, se você vai fotografar coisa colorida, cada um desses softwares que você encontra lá, eu chego a baixar 8, 10 e testar um por um, para ver o que faz. Um aplica filtro, outro aplica figurinha por cima. São muito úteis desde que aplicados no lugar correto. Então, como eu não sei da necessidade individual, mas o que eu uso mais básico, porque daí começa da captura. Eu não tenho que ajustar a captura na maioria das vezes, que eu já faço na câmera. E quem não consegue fazer na câmera todos os ajustes, vá lá para o Snapseed, nunca acerto o nome, ou no programinha do PixLR, tá? Do PixXLR, que você vai conseguir fazer todos os ajustes, cor, nitidez, criar o destaque da tua fotografia. Como é que tá a turma aí, gente? Vamos fazer pergunta, dúvidas? Como é que estão as curiosidades? O que você faz de trabalho e no que você aplica essa imagem? O que tem de interessante e quais as dificuldades que você está tendo em fotografia? Vamos abrir as perguntas lá, saber o que esse pessoal está curioso. E o que eu posso falar mais? Desse conjunto todo, nossa sensação é passar emoção num trabalho. Então, eu faço lá pães. Então, eu vendo duas coisas, atendimento e vendo um produto que é perecível, um pão. Como é que é um pão bonito? Como é que é um pão? Como é que dá a sensação de crocante, uma sensação de fresquinho? Então, quanto mais bem iluminado, maior a qualidade da tua fotografia, da tua imagem, da tua emoção passada para o cliente. E quando você põe alguém com um jaleco, com uma apresentação de que trabalha na cozinha bonita, você vai ter um produto feito por alguém que é da área, por alguém que é competente. É uma imagem.
Vamos lá dar uma olhada aqui nas perguntas. Nosso amigo Marcelo Copetti, prazer em revê-lo. E quanto à resolução e a profundidade de bits, quais as limitações quando comparamos as câmeras que fazem RAW? Bem, essa é uma pergunta bem técnica. A maioria das câmeras fotografa um modo de arquivo chamado JPG. Alguns modelos fazem o arquivo RAW e algumas ainda fazem o RAW com HDR, High Dynamic Range, que é uma função para deixar com mais detalhes. A câmera consegue enxergar melhor nas sombras. Cada dia no mercado surge uma câmera nova. Nem sempre aquilo que se promete é igual ao resultado que se obtém. Então eu pego uma câmera, o último iPhone, que era a câmera dos deuses, que era promessa, um Samsung 10, outro chinês lá que eu não lembro o nome, estão batendo longe em termos de qualidade. Porque a qualidade é uma mistura entre a nitidez e o componente de claro e escuro, do mais claro até o mais escuro. Então, essas câmeras já estão trabalhando, o celular está trabalhando em torno de 10 bits de profundidade. Só que por o pixel ser tão tremendamente pequenininho, ele não consegue às vezes detalhar a imagem e se a lente estiver suja, você perde muito da qualidade. A Sueli Ferrense, Pixel, o PXLR é melhor do que o Photor? Sim e não. Novamente, o que você vai precisar de editar? O mais completo é o PXLR, ele tem mais recursos para poder fazer edição tal qual um Photoshop. O Photor R é muito bom, mas ele também não te traz as ferramentas tão detalhadas quanto a PXLR. Aí é detalhar cada um a necessidade que você vai ter, tá? E lógico, depende muito da captura do teu celular. Eu tenho feito muita coisa, meu celular é 42 megapixels, a resolução é extremamente alta, só que ele depois comprime, ele reduz a imagem, e nem sempre fica tão bom quanto ele promete. Vamos lá. Qual a resolução de vídeos e fotos para o Instagram? Bem, a maioria está trabalhando em Full HD ou em HD, 720 por 640 ou Full HD 1920 por 1084 pixels. Então, as filmagens daí podem ser na horizontal ou na vertical. De preferência nas filmagens e fotografias horizontais, é mais envolvedor o conjunto, tá? Solange Caldas Ribeiro, boa tarde. Alguma dica específica para fotografar quadros de tela? Pô, esse é importantíssimo. Quadro, pintura, tela são normalmente pepinos fotográficos. Por quê? Porque a tinta tem volume, tem textura, tem características de verniz por cima e cria muito brilho. Como é que você faz para fotografar tecnicamente correto? Primeiro, leve esse teu quadro, se você tiver um quadro com tinta acrílica fosca, você pode jogar luz direta nele sem problema. Se você tiver um quadro com uma tinta acrílica brilhante ou com uma capa de verniz em cima, você vai ter que colocar ele num lugar com sombra, de maneira que o reflexo, você vai inclinando o quadro até que suma aquela névoa branca que fica na frente do quadro. Aí você vai ter que estar 90 graus em relação ao eixo do quadro para conseguir bater uma foto. Ponha no modo retrato para que ele dê um enquadramento sem deixar aparecendo um ovo a tua imagem. Então, o enquadramento, posição e a inclinação no sol, e a recomendação maior é fotografe num lugar com luz difusa, tá? Se você ainda tiver um filtro polarizador, vai ser muito útil. Pode ser posto na frente do celular, ele tira os reflexos, deixa a imagem com cor mais intensa, deixa as cores mais bonitas. Vamos lá.
Lilian Ortega Braga Desidério. Fiquei curiosa de fazer a caixa de papelão. Se imagine o seguinte, eu pego uma caixa, lado seja 40 por 40 por 40, corte a parede dessa, deixa eu voltar no slide lá, gente, peraí. Então, Lilian, vamos voltar lá, volta aqui. Feliz também com essa pergunta, gente, obrigado aí pela participação. Essa caixa de papelão é extremamente simples, ela está até decorada. Você imagina que pega uma caixa normal do supermercado, ou monta ela e essa janela que está aberta na frente abre em todos os lados e reveste ou com tecido branco ou com papel vegetal. E se você tem uma peça, um produto mais largo ou mais estreito, você pode, lógico, pegar uma caixa maior, uma caixa de 60 por 60 centímetros, e existe para vender umas barraquinhas que são com mola que você pode armar exatamente para esse tipo de material. Eu não vejo necessidade nenhuma. Você pode fazer isso também com duas barras de cabo de vassoura e pendura como diz, eu posso pegar e fazer imagine que eu pegue duas barras e eu monte duas barras nesse sentido e jogue luz no papel ou sobre o tecido e ponha meu produto dentro com um fundo infinito. O que é um fundo infinito? A hora que eu ponho um papel inclinado que ele fique com esse sentido, ele vai me dar uma imagem com a sensação de que o fundo não existe. Ele vai me criar um efeito bem maior e mais bonito. E lógico, a câmera também tem que estar numa resolução maior possível. A nitidez dela vai se tornar maior. Entre nas configurações da câmera e procure a máxima resolução que a tua câmera puder oferecer. Espero que eu tenha explicado lá para a Lilian como fazer a caixinha. E, lógico, para iluminar você pode usar lâmpada ou você preferencialmente use o sol. Vá para o lado de fora, no quintal, na janela, você vai ter um ótimo efeito fotográfico. Se precisar, você usa pedaços de papel como refletor. Então eu estou aqui com o meu rosto agora, ó. Se vocês olharem meu rosto, deixa eu diminuir a tela aqui, vamos fazer eu vou reduzir a tela e vou puxar aqui, ó. Então o meu rosto, a hora que eu entro com papel, ó, estão vendo a diferença que dá na papada do veinho, ó. Então a hora que eu mexo na iluminação e tudo vai interferir na minha luz, ó, menos olheiras, mais olheiras, até ficar depressivamente com olheiras. E quanto mais envolvendo eu tiver o assunto, mais interessante vai ficar o resultado da imagem que você vai estar trabalhando. Então a barraquinha, tanto em estúdio quanto trabalhando com celular, eu vou realmente estar fazendo quase do mesmo jeito, tá? Próxima pergunta. Obrigado pela participação, gente. Muito legal. Mônica Teixeira, se for usar luz artificial como aquela caixa, que tipo de lâmpada é melhor? Branca, amarela? Bem, o teu celular tem uma função chamada White Balance. E ele normalmente se acerta com todas as lâmpadas. Mas, tecnicamente, existe uma lâmpada que é 5500 Kelvin. Eu tenho no estúdio aqui algumas. E eu uso ou de LED ou fluorescente de 135 watts, 5000 ou 5500 Kelvin. Então, as lâmpadas no mercado você encontra 5500, 3200. A maioria dos celulares e das câmeras fotográficas estão otimizadas, em vez de 5500, 6500. Tem o 5500, que é a norma técnica, e eu tenho no mercado, aqui em Curitiba, em algumas lojas, tem para vender lâmpadas fluorescentes de 4000 Kelvin. Anota lá,
lâmpada LED ou fluorescente de 4000 Kelvin. Não é em qualquer loja que você acha. Essas são as lâmpadas mais equilibradas para você ter dentro de casa, em ambiente de trabalho, porque ela tem menos luz azul. E se você for pôr para dentro de casa, me põe a lâmpada 3200. Nossa relação a sono, tudo muda em função da temperatura de cor da lâmpada. Então, a dica é, se você for usar luz artificial, procure lá no Mercado Livre ou na loja que você conhece e peça 4500 Kelvin ou 5000 Kelvin, tá? Essa é a informação básica, existem mais detalhes, tá? Esse era para Mônica Teixeira, obrigado aí pela participação. Vamos lá, Rogério Fabiano de Almeida, qual seria a sua dica em relação à tendência sobre empreender em fotografia? Gente, fotografia mudou assim monstruosamente. O que mudou na fotografia? Primeiro, todo mundo está fotografando e se o fotógrafo quer se manter no mercado, o mercado de fotografia continua grande, continua crescendo. Por quê? Para fazer um aniversário, para fazer um casamento, para fazer um produto, você precisa de gente com uma especialização muito maior. Só que o fotógrafo, a maioria do fotógrafo brasileiro não estuda. Então aquele que estuda, que está do outro lado me assistindo, parabéns para você, porque você já faz parte de um grupo separado. Se você leu o manual de instruções da tua câmera, então você para mim é um herói, porque a maioria também não leu. E o que o mercado futuro vai apresentar para o fotógrafo profissional? Ele vai continuar trabalhando, só que ele tem que se especializar muito na fotografia. Primeiro, a maioria, não, eu trato no Photoshop. Não se engane, aprenda a fazer primeiro a fotografia bem feita, aprenda a clicar uma foto. Não vá para aquele famoso preset, porque ele não funciona para a tua foto, funciona para o dono da câmera que vendeu para você. Você foi um usuário incauto, porque ele tem uma câmera com uma configuração, com um ajuste completamente diferente da tua. Então, aquele preset funciona para ele, não vai funcionar para você. Então, para ser profissional, eu tenho que desenvolver toda uma cultura. É um preparo de em torno de 2 anos e meio a 3 anos, fotografando diariamente para chegar num resultado melhor. E o que eu tenho que aprender? A enxergar direito, a controlar a nitidez. E hoje, o fotógrafo profissional só se destaca se ele também fizer um tratamento nessa imagem. Ele tem que ter um destaque, a cor, a nitidez, o detalhamento. Por quê? Porque o amador e as câmeras novas estão entrando com cada vez mais inteligência artificial. O meu celular eu pego, aponto para uma maçã, frutas, ele põe embaixo já escrito frutas e ele se ajusta sozinho para cor, intensidade, nitidez para fotografar aquele assunto. Apontei no rosto de uma pessoa, ele diz pessoa. E ainda permite eu acrescentar o nome da pessoa, se eu quiser depois achar nos meus arquivos. Então os recursos digitais, os recursos da fotografia aumentam cada vez mais, o amador usa cada vez mais, só que o profissional, a gente continua tendo a mesma necessidade no mercado, só que a exigência, a qualidade de foto melhor, agora passa a ser necessidade mínima para a sobrevivência de um fotógrafo profissional. O volume de gente no mercado com certeza vai diminuir, porque isso exige estudo, competência e muita dedicação no mercado, gente. Vamos lá. Mais perguntas? Como é que está a curiosidade desse pessoal? Como que você pode usar as fotografias no modo de fazer com que o teu lazer, a tua comunicação melhore? Então, além de vender, você vive também postando coisa no Instagram. O que ele pode melhorar na tua apresentação? Principalmente ângulo, posicionamento. Então, estude o que a tua lente faz, estude a tua imagem faz. Vamos lá. Alguma pergunta a mais, turma? Já estamos lá quase no horário. Agradeço a participação, o empenho de todo o pessoal.
que está assistindo a gente aí, tá? Espero que eu tenha podido responder as informações de todo mundo aí. Como é que tá a curiosidade? E no dia a dia, quem precisar fazer contato, quem precisar de informação, estamos aí direto via site. Eu faço cursos online, fazendo informações para quem quer ir além. O que tem nosso amigo Ricardo Acan perguntando? Obrigado, Ricardo, aí pela presença e dedicação. Um grande fotógrafo também. O que tem dicas de acessório, grande angular, macro, marcas de fornecedores? Olha, marca de fornecedor na área é complicado, porque a quantidade de fabricante é absurda. O que são acessórios legais? Com as câmeras mais novas, que tem 2, 3, 4 lentes, uma específica para cada coisa, não necessariamente eu preciso de acessório, mas é muito útil você ter lentes acessórias para colocar na frente da câmera, para deixar a tua lente com um ângulo mais fechado, para fazer macro, para fazer detalhamento de imagem mais específico. Para cada caso também existe variações. Se você me perguntar exatamente o nome de alguns acessórios, de fabricantes de acessórios, eu não sei te dizer. Eu recebi alguns como cortesia, ganhei de presente, comprei alguns, mas todos assim ainda me deixavam não a contento. Mas eles resolvem muito o cotidiano para quebra-galho. Aquelas lentes teleobjetivas prometem bastante, são difíceis de você manter preso no celular, porque o celular foi feito para não usar acessório, mas a gente tenta do mesmo jeito. Vamos lá, espero que eu tenha respondido lá. Obrigado, Ricardo. Bruna Catani Lopes, tem mais dicas de fotografia para comida caseiras que não passarão por um processo? Bem, primeiro, comida para fotografar, gente, é uma coisa complicada. Por quê? Porque comida, quando a gente faz foto de publicidade, a gente tem um monte de truque para deixar aquela comida absolutamente apetitosa. Então, você imagine que eu sou um fabricante e vou vender comida congelada. Se você preparar um feijão e congelar, ele vai ficar absolutamente nojento. Então, para poder fazer o feijão não ficar nojento, você vai ter que, às vezes, fazer alguns truques. Um dos truques que a gente usa você conhece shoyu? Eu encho de shoyu e ponho o feijão levemente aquecido, boiando em cima, numa camada bem fina, para parecer que a calda de feijão é feijão com cara de feijão. É um dos truques que a gente usa, substituir elementos. Se eu vou fotografar coisas com verdura, que tenha lá ervilha, cenoura, berinjela, se você cozinhar qualquer um desses hortaliças, elas vão perder a cor. Então o que a gente faz? Você prepara o prato da mesma maneira que você faz e só imerge um escaldo em cima das verduras e frutas, o que for, para realçar a cor. E fotografa antes de congelar. Monte o prato e fotografe antes de congelar, para mostrar como é que é o produto no final. Congelado todo mundo conhece que é um bloco maciço, rígido. Então, o teu produto, para ficar mais interessante, eu recomendaria fotografar antes de processar a comida toda. Fica mais bonito e mais encantador para o cliente, porque ele vai esperar pelo sabor. É o que a nossa imaginação faz ser mais forte. Marcelo Copete, novamente. Obrigado aí pela pergunta. Existe como ter acesso aos arquivos RAW das câmeras celulares? Algumas câmeras permitem salvar no arquivo RAW, nem todas permitem acesso.
Os acessos mais básicos é direto da câmera. Então eu tenho uma pasta chamada DCIM, Digital Camera Image, é a abreviação, em todo o celular, que permite acesso à câmera, aos dados da câmera. Você vai ter arquivo RAW e JPEG que permitem o acesso, e lógico você vai poder editar, só que não são todos os editores que permitem fazer isso, é que nem imagem em formato web. Eu leio em alguns, mas eu não consigo editar em muitos programas, vai ser coisa muito específica, tá? Alguma pergunta a mais, gente? Síbia lá, nossa amiga e colaboradora aqui da minha live, o que temos? Então, gente, vamos chegando no fim, já deu 4 horas, nosso processo foi bem legal. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença, de estar compartilhando informação, compartilhando conhecimento. O nosso mundo está mudando, nossa vida vai ser muito diferente, mas vale a pena em tudo que tem, tá? As câmeras digitais vão revolucionar o mundo muito mais do que você imagina. Aprenda a fotografar. Ok, gente? Um abraço, muito obrigado a todos que mandaram mensagem, a todos que participaram aqui, tá? Abraços, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.